Oi gente, eu sou Bruno Rodrigues, eu vim a convite da Aline Pinhais para falar sobre a minha experiência no Canadá, na cidade de Toronto. Minha experiência foi um intercâmbio, eu fiquei do dia 7 de setembro até o dia 13 de outubro de 2017, então eu fiquei um pouco mais de um mês lá no Canadá. Inicialmente, o meu pedido para a Aline era um pacote de 10 dias completo em Toronto, mas ela aos poucos foi me convencendo a ter uma experiência muito mais completa, que é a experiência de intercâmbio em um dos países que, na minha opinião, é o melhor que até agora eu fui. Eu tive o privilégio de conhecer logo de cara, na minha primeira viagem internacional, um dos melhores países que eu já fui. E eu não me arrependo nem um pouco dessa minha decisão. E acredito que todo o poder da Aline, de poder me convencer ao longo desse período pré-intercâmbio, me dando toda a segurança necessária para que eu vá para um outro país, e como eu disse, era a minha primeira experiência com uma viagem internacional e logo de cara um intercâmbio e logo de cara ficar mais de 30 dias fora do meu país e num país totalmente estranho, com uma cultura que eu estava conhecendo, com pessoas que a gente não conhece bem, a gente sempre ouve falar que lá fora as pessoas são muito reticentes, não são muito acaloradas, É diferente de um brasileiro quando recepciona um turista. Então tem todo aquele medo que gira em torno de um intercâmbio, de todo um medo que gira em torno de uma primeira viagem internacional. E minha primeira reação foi assim, eu lembro que eu falei para a Aline: nossa, Aline, você quer me matar assim na primeira vez, já me jogar para o intercâmbio? E aos poucos ela foi me convencendo, quebrando alguns preconceitos que a gente tem no começo, quando a gente acha que intercâmbio é muito caro, acha que intercâmbio tem que ter um nível de inglês muito superior para você poder ter um mínimo de experiência, um mínimo de troca de experiência. Não é necessário. Todos os níveis de inglês e até mesmo todos os níveis de idade, a gente tem um preconceito de que intercâmbio é só jovem que faz, que está completando 18 anos, 20 anos, 25 anos. Não. A minha experiência de intercâmbio, eu pude conhecer gente de todas as faixas etárias, tanto pessoas mais novas, quanto pessoas na minha idade, quanto principalmente pessoas mais adultas, até mesmo pessoas de mais de 60 anos que estavam querendo uma experiência nova. Então, a experiência de intercâmbio como um todo, tanto dentro da sala de aula como fora, é uma experiência muito enriquecedora, porque abre totalmente a sua visão de mundo e principalmente quebra muito o seu preconceito com o intercâmbio em si, óbvio, e também com o mundo, porque você acaba descobrindo pessoas de vários cantos do mundo. Eu fiz amizades com pessoas de Seul, da Coreia do Sul, fiz amizade com pessoas do Japão, fiz amizade com pessoas da Venezuela, que até inclusive contou muitas coisas, muitos dramas do país, que estava vivendo naquela época uma grande crise, E também, claro, muitos brasileiros. A gente tenta fugir dos brasileiros para não cair na tentação de falar português, mas não tem como, Principalmente porque, por coincidência, nesse período em que eu estava lá, eu já tinha uma amizade com um menino que estava lá e que me ajudou muito também nesse período de intercâmbio. Mas as minhas maiores e melhores amizades foi com pessoas que era fora do meu país, Tanto com pessoas latinas quanto, como eu disse, pessoas lá do outro lado do mundo, da Ásia, que tem também de monte. E por que eu escolhi Canadá
como a minha primeira experiência de intercâmbio e também de viagem internacional. Porque, justamente como eu tinha dito, a experiência internacional, a primeira experiência internacional, para mim, teria que ser muito confortável. Então, eu sei, a gente escuta que alguns lugares no mundo, né, principalmente na Europa, as pessoas não gostam muito de latinos, não gostam muito de brasileiros. Então eu procurei um primeiro país que fosse receptivo, mas esse não foi a decisão final e nem a principal. A minha decisão primordial, que foi o Canadá, foi porque eu sempre quis conhecer o Canadá. Era um sonho conhecer aquele país que é incrível, não é muito divulgado, as pessoas não têm muita vontade de conhecer. As pessoas querem conhecer muito os Estados Unidos, as pessoas vão muito para a Europa, mas não se fala muito do Canadá. E o Canadá é um país incrível, com uma cultura incrível. É um país que nem o Brasil, tanto de tamanho continental, quanto também na receptividade dos turistas, na receptividade de quem é intercambista, né? Então, a primeira impressão que eu tive daquele país foi que realmente eu me senti muito acolhido, o que talvez eu não senti em outros lugares que eu fui posteriormente, né? Como a Áustria, como a Alemanha, apesar de serem países incríveis. Mas no Canadá, eu acho que de todos os lugares que eu fui até agora, foi o que eu mais me senti em casa e que eu fui mais acolhido. Isso foi primordial para mim, porque eu sou uma pessoa que, digamos, muito metódica e um pouco ansiosa, né? Então eu acho que me senti muito acolhido por essa sociedade que preza muito a diversidade. Então você vê lá muita gente da maior tipo de etnias, maior tipos de orientações sexuais. Então tem muitos jovens, tem muitos idosos, todos convivendo pacificamente. É um país em que politicamente e economicamente é um país estável, não tem uma linha de pensamento naquela sociedade muito radical como a gente está vendo hoje no Brasil e nos Estados Unidos. Então é um país totalmente pacífico, totalmente acolhedor, porque é um país que foi feito por imigrantes, assim como o Brasil, né? Então é um país que zero xenofobia, é um país que muito pelo contrário, ele agrega, ele destaca que é um país feito por imigrantes, tanto é que acolhe muitos brasileiros para morar lá, e sem dúvida é um país que eu moraria fácil, e quem sabe um dia eu consigo fazer isso, porque é uma vontade que eu de cara já senti. Pensei, nossa, caramba, esse país é tão bom quanto o Brasil, só que é um país de primeiro mundo e neva. De resto, é um país incrível. Então, super recomendo como primeira experiência de intercâmbio, ou como outra experiência de intercâmbio, ou como primeira viagem internacional. Bom, a experiência de viajar sozinho foi uma experiência incrível, mas também um pouco, no começo, um pouco estranha, porque eu que era muito acostumado, e sou muito acostumado com amigos, com família, com estar com pessoas próximas, estar em outro lugar, muito longe, e sozinho, e tendo que, em um período de tempo muito curto, fazer amizades, descobrir amizades e se tentar, óbvio, se comunicar com as pessoas, foi um período, no começo, a primeira semaninha, muito intensa. Então eu acho que o período de adaptação sempre vai existir, mas isso vai de pessoa a pessoa, né? Então essa foi a minha primeira
minha primeira impressão foi uma adaptação natural. Depois da segunda semana, e quando eu já estava tendo aula, e já no final, óbvio, a gente sente aquela dorzinha no coração de ter que ir embora, né? De ter que se despedir das pessoas, dos professores, dos colegas de classe, daqueles amigos de amigos que você conheceu e que você acaba saindo, acaba conhecendo outras pessoas. Então eu acho que é como se fosse todo um processo de adaptação em um outro lugar, qualquer que seja, né? Então, para mim foi uma experiência de viajar sozinho muito enriquecedora, porque principalmente abriu meus olhos para visão de mundo, para visão de pessoas, para principalmente visão de pensamentos, né? Para como que varia até mesmo o modo de você comunicar com outras pessoas de outros lugares, né? O modo que eu me comunicava com pessoas latinas, com argentinos, com venezuelanos ou com brasileiros, era um modo de comunicar totalmente diferente que eu tinha com pessoas da Ásia, por exemplo, com pessoas que eu tinha amizades do Japão, da Coreia do Sul, que são povos um pouco mais, digamos, que não tem muita intimidade, que não dão muita abertura, porém eles estão ali para fazer amizades, mas é um tipo de amizade um pouco menos acolorada do que as amizades latinas, ou até mesmo de outros lugares como da Europa ou americanos que também você acaba convivendo naquela mesma sala. Então a experiência de viajar sozinho foi uma experiência que digamos, é um mix de emoção, né? É um pouco de ansiedade, de medo, de um êxtase tão grande de você estar em um lugar maravilhoso com pessoas que você está conhecendo de vários lugares do mundo, e aquela ansiedade de você querer tirar o máximo das pessoas. Então o melhor valor de você viajar sozinho é você conhecer o desconhecido, seja o lugar, seja as pessoas. Eu fechei a viagem um ano antes e eu acho que a ficha só foi cair um mês antes da minha viagem. Então aí, quando eu já estava começando a fazer o roteiro, montando o roteiro, e a Aline já dando toda a assistência possível para mim, dando dicas, fechando o transfer, me dando dicas de como se locomover, o que fazer, né, o que comer, onde ir, onde comprar. Então o período antes, né, é aquela expectativa e aquela correria, e também aquela questão toda de troca de moedas, né, e tudo mais. Mas quando eu cheguei no Canadá, primeiro que o aeroporto é uma coisa linda, assim, é enorme. Lá já tem um trem bala que te leva até o centro da cidade, até mais ou menos a Union Station. A Union Station é como se fosse a estação da luz aqui de São Paulo. Então é um mundo tão grande, né? A Union Station é uma estação enorme e que super movimentada, e que agloba muitas pessoas chegando de todos os cantos da cidade, do país e até mesmo dos Estados Unidos, né? Então, quando eu cheguei lá, depois eu peguei o transfer, né? Fui até a minha acomodação, e a primeira imagem, a primeira foto que eu tirei, eu lembro até hoje, foi da CN Tower, bem de manhãzinha. Eu cheguei, era por volta das 5 da manhã o voo, né? Quando eu estava chegando já na cidade, em downtown de Toronto, já era umas 7 da manhã, que estava começando a amanhecer. Então eu lembro até hoje a minha primeira foto que eu tirei, que era no carro do transfer, tirando uma foto da CN Tower com um céu amanhecendo, e eu já mandei para todos os meus amigos, todo mundo da minha família, dizendo que eu estava bem, e eu já estava começando a ficar apaixonado. A partir dali só foi uma paixão atrás da outra, em Toronto e também em Montreal, que eu fiquei um pouquinho lá, mas não foi um período de intercâmbio, foi um período curto de passeio em que eu fiquei lá.
A minha homestay ficava em Cliffside, que é mais ou menos fica ao leste de Toronto. Então fica um pouco mais afastado, é uma das últimas estações das 4 linhas de Toronto. Então era um pouquinho afastado, mas assim, Toronto é toda demarcada e cortada por linhas de trem, metrô e ônibus. Então você ficar perto de Downtown Toronto ou você ficar um pouco mais afastado, como eu fiquei em Cliffside, não tem problema, porque você está sempre muito bem abastecido de transporte público, os ônibus são extremamente pontuais, você tem uma cobertura 100% de toda a região central de Toronto, metropolitana de Toronto e de regiões ainda mais afastadas. Então pode ficar tranquilo, se você receber a notícia de que você tem uma homestay um pouco mais distante do centro de Toronto, não fique assustado, não tem problema. Para vocês terem uma noção, aonde que eu fiquei é como se fosse mais ou menos ficar em Osasco ou em São Bernardo do Campo, né? Você não fica exatamente no centro de tudo, você fica ao redor, mas ao contrário daqui do Brasil, você lá no Canadá tem muita opção de se locomover e de forma muito rápida e pontual. Então eu super recomendo vocês ficarem em regiões até um pouco mais afastadas, porque você ainda tem uma experiência mais completa de como é uma lifestyle de Toronto, né? Como você ter uma vida típica de um canadense, que as pessoas não ficam morando mesmo no centro de Toronto. O centro de Toronto, assim como a maioria dos centros comerciais de todos os países, ali está a concentração turística, ali está a concentração cultural, ali está a concentração comercial daquela região, daquele país. Então, para você ter uma vida completa no seu intercâmbio, uma experiência completa no seu intercâmbio, com uma vida de um canadense normal, eu super recomendo você ficar afastado mesmo naquela região de Downtown Toronto, e você assim começa a ver casas que nem aquelas casas americanas, até porque o estilo de vida de um canadense é muito parecido de um estilo de vida de um americano classe média. Aquelas casas enormes, sem portões, sem grades, com um carro parado na rua, com porta tudo aberta, janela tudo aberta, sem nenhuma grade separando uma casa da outra. Enfim, é uma coisa assim, é um mundo totalmente diferente que a gente tem aqui, né? A gente está super acostumado a viver em prédios com super câmeras de segurança, com muros, com cerca elétrica. Lá não, lá você tem uma experiência de uma vida completa de um canadense classe média, que é muito semelhante à de um americano, por exemplo, também. Bom, de várias opções que a Aline me mandou de escolas em Toronto, a que eu mais gostei foi a chamada SLE, que é Language Studies International. Essa escola fica mais ou menos localizada ao norte de Toronto. Ela não fica exatamente no centro de Toronto, como algumas escolas de intercâmbio, e eu achei fantástica. A estrutura dela é linda, a entrada dela é linda, a infraestrutura principalmente, né? E toda a assistência. O primeiro dia de aula, eu tive que fazer um teste de inglês oral, de listening e também de escrita. Então, para ver mais ou menos em qual sala eu iria me encaixar. Então, aquela coisa que eu já tinha dito anteriormente no vídeo, é que você não precisa se preocupar com o seu nível de inglês. As pessoas vão testar você antes de colocar naquela sala. Você estando na sala, vai estar todo mundo no mesmo nível.
Então, se você tem um nível básico, intermediário, avançado ou, ou muito avançado, você vai estar falando a mesma língua com pessoas que também vão estar no seu mesmo nível. Então, é uma das coisas que eu não sabia e que super me tranquilizou, e eu acho que é super importante ressaltar isso, né? Então, até mesmo quando eu estava fazendo o teste de conversação com o reitor, né, dessa escola, ele foi uma conversa muito assim informal, né? É realmente contar a sua vida, o que você faz no Brasil, qual a expectativa naquele intercâmbio, naquela escola em Toronto, o que você vai fazer no Canadá no geral, né? Então é uma conversa super natural, super informal, não é nada, não é aquele teste de prova nem nada, é só para realmente testar o seu nível de inglês nessas 3 vertentes. E a escola para mim foi uma escolha muito rica, porque como eu falei, eu gostei muito dos colegas e também da minha professora que me deu aula. A Angelina tem uma didática muito boa, não só a Angelina, eu acredito que a escola mesmo impõe essa didática de que primeiro você tem que aprender conversando naturalmente. Então, sempre no começo das aulas existia uma troca de conversa, o que você fez ontem, o que você tomou de café da manhã, o que você vai fazer hoje, quais cidades você vai visitar. Então a professora deixa você bem à vontade para quebrar o gelo da manhã ou do começo da aula, se você for ter aula à tarde. Então uma quebra de gelo muito necessária. Depois ela ela consegue conectar alguns pontos do começo da conversa com a parte gramatical. E aí você tem aquela parte da aula teórica, né? A parte em que você começa a estudar um pouco a língua, né? A estrutura gramatical da língua inglesa. E depois você tem a parte prática do que você aprendeu na gramática. Então é a conversação daquilo. Então toda a parte prática você ainda vive no final da aula. E depois você tem uma lição de casa e que você depois eu sempre recomendo você sempre fazer a lição de casa gramaticalmente e também depois treinar um pouquinho o seu inglês, meia hora, 1 hora depois, dependendo do seu dia depois da sua escola. Então eu acreditei muito nessa didática da SLI, porque é uma didática que eu acredito muito que é o reforço de você expulsar o seu inglês. Você é obrigado a se comunicar. Ela chama todo mundo e todo mundo ela te deixa muito à vontade, a escola te deixa muito à vontade. Então a escola mesmo também deixa um clima muito agradável, as pessoas estão sempre fazendo festas, estão sempre fazendo excursões. Então as pessoas elas incentivam o inglês que as pessoas têm e que às vezes a gente tem vergonha ou às vezes a gente tem medo de botar para fora. Então eu acredito muito nesse lema de que o intercâmbio você tem que soltar o seu inglês, seja ele qual for. E a Angelina e também os professores deixam muito claros de que assim, você pode errar na hora de pronunciar qualquer coisa. O importante é você tentar se comunicar. Ela está ali para te corrigir. Então se você errar alguma ordem gramatical, alguma formulação, alguma pronúncia de palavra, ela vai te corrigir enquanto você está falando. Então é uma didática para mim que foi muito enriquecedora, que me deixou muito à vontade, porque o meu intuito do meu intercâmbio era quebrar esse meu medo do inglês, né? Então era expulsar o meu inglês, porque a gente sempre tem uma bagagem de inglês, só que a gente não sabe qual é ela. Então o intercâmbio ele te obriga a tirar esse inglês que tem dentro de você. Bom, agora falando sobre os passeios, né, que eu acho que é muito interessante e muito legal. Durante o seu período de intercâmbio,
se você for fazer o intercâmbio meio período ou o período inteiro, não importa. Eu acho que você sempre tem que encaixar no seu dia a descoberta da cidade. Eu acho que é super enriquecedora. Eu, no caso, eu fiquei meio período na escola, eu fiz a parte da manhã e depois acabava a aula por volta de 1 da tarde, eu ia almoçar e eu fazia o meu roteiro do meu dia em Toronto. E aí à noite eu ia para casa, estudava, falava com a minha família, com meus amigos, dormia e aí o dia se repetia, né? E o final de semana era um intensivão de passeios em Toronto e no domingo dava aquela estudadinha para as provas semanais que a gente tinha. Então, a primeira dica que eu dou para conhecer Toronto obviamente a CN Tower, que é o cartão postal de Toronto. Do lado você tem a Rogers Centre, que é um estádio enorme e super conhecido. Muitos shows são feitos lá, grandes jogos também, né, de futebol americano e tudo mais. E também tem o Aquário de Toronto, que é uma grande experiência, porque lá você conhece muitos bichos assim que eu particularmente nunca vi no aquário aqui de Santos ou de outros lugares, né? Então ali você consegue matar três atrações principais de Toronto. Porque todo mundo fica muito perto, né? E fica perto também da Union Station. Como eu disse, é uma estação muito parecida com a Estação da Luz e é a estação principal de Toronto, que está abastecida de muitas linhas de ônibus, de trem e de metrô. E também tem o trem-bala que liga para o aeroporto. Outro ponto também muito legal de você conhecer em Toronto chama um parque que para mim foi o melhor passeio de Toronto. Chama Canoe Landing Park. É um parque super simples, né? A maioria das pessoas vão lá para ler um livro, para descansar, para dormir, para escutar uma música. Ele não tem muita coisa para fazer, mas eu simplesmente amei aquele lugar, aquela vista. E lá as pessoas costumam deixar cadeadinho com mensagens de amor para o seu namorado, sua namorada. Então é um lugar que eu acho que eu tive uma sensação de que era uma good vibes aqui, né? Então as pessoas ali escutavam muito música, tinha bastante cachorrinhos, as pessoas ali conviviam bastante de forma de muito harmonia, né? E tinha também muitos restaurantes por perto, né? Então ali é uma região que você consegue ter um lazer completo e também uma gastronomia completa. Tem também a Chinatown, óbvio, né? Lá você compra muitos xing-lings e muitas tranqueiras de viagem. Foi a coisa que eu mais comprei, foi aquelas tranqueiras de viagem que eu amo. E também uma das atrações principais em Toronto que você pode conhecer chama a Casa Loma. A Casa Loma ela é um casarão lindo de Toronto. Ela foi construída mais ou menos em 1900 e inclusive quem construiu era um grande industrial lá do Canadá, mas que durante a construção desse casarão em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, esse cara acabou falindo e deixou a construção da sua casa, né, a Casa Loma, pela metade. Esse cara faliu, deixou a casa pela metade e aquilo ficou sendo um estorvo para a cidade de Toronto, né? Tanto que depois ficou um vai e vem entre outros empresários que queriam retomar a construção daquela casa. Aí depois a prefeitura de Toronto finalmente pôde pegar aquela casa, administrar aquela casa, terminar com as construções e abrir para o público. É uma atração paga, mas ao redor você consegue ter uma dimensão de como que aquele casarão é grande. Dizem que lá, eu não cheguei a entrar no casarão, lá você consegue pagar uma quantia
não lembro exatamente quanto que era de dólar canadense, mas eu super indico, tá? Eu priorizei outras coisas no meu roteiro, mas eu fiz um tour em volta da Casa Loma e eu pude ter a noção de que realmente era um casarão, né? E dizem que essa casa tinha mais ou menos 100 cômodos, então era uma coisa de louco, era uma coisa assim de grande luxo e é uma construção totalmente gótica, então para mim enche os olhos, né? Outro ponto muito legal é o Toronto Island, que é uma região super afastada da cidade. Eu demorei, eu acho que foi até um pouco meio complicado, porque eu acho que eu e minhas amigas da sala de aula, a gente meio que se perdeu lá de ônibus, eu não pude ter uma noção se era realmente perto de estação ou não, porque a gente meio que se perdeu. Mas no final das contas a gente se encontrou naquela região e é uma região muito bonita, é uma praia super deserta, muitas pedras e tem alguns gravetos, algumas coisas em forma de madeira escrito Toronto que as pessoas tiram fotos lá. Mas a minha dica é você ir super agasalhado, porque lá venta pra caramba e principalmente na minha época em que eu fui, né, em setembro ou outubro, que é mais ou menos o final do verão e aí já estava começando a querer dar as caras o outono, então já estava começando a ter um ventinho meio frio. Mas se você for no inverno, eu talvez até nem recomendaria. Mas no verão é uma ótima pedida, porque você aproveita e fica lá naquela região que tem praias super bacanas para você fazer piquenique com seus amigos, ou mesmo para você ficar sozinho ouvindo uma música, comendo algumas comidas canadenses e tudo mais. O High Park é como se fosse o Parque Ibirapuera de Toronto. Então é o maior parque de lá, inclusive tem um zoológico lá dentro. É um parque extremamente arborizado, tem muito verde e a parte do zoológico é muito legal. É muito familiar, né? Você vai ver muitas crianças ali, muitas babás cuidando de várias crianças, muitas escolas fazendo excursões lá, muita família, muito intercambista estudando, escutando uma música ou pessoas fazendo exercícios. Enfim, é um parque que acho que todo mundo tem que ir, obviamente é gratuito, é perto também de estação de metrô, praticamente do lado, é super fácil acesso, é um pouquinho afastado da Downtown Toronto, mas, como eu disse, super perto, porque tem metrô e tem ônibus. Outro parque muito interessante para conhecer chama Queen's Park, que fica do lado da Universidade de Toronto. Aquela região, eu me senti nos filmes de Harry Potter. As universidades de lá são incríveis, a estrutura delas, toda a parte do gramado, a parte externa, é realmente uma coisa de primeiro mundo, né? Eu fiquei muito impressionado. Para mim é uma atração à parte você conhecer a região das universidades de Toronto, porque ali fica concentrada muita república, muitas universidades. Então ali você vai ver toda hora estudante, pessoas jovens e também barzinhos, muitos restaurantes e principalmente muitos karaokês. Em Toronto existe balada do jeito que a gente conhece aqui no Brasil, mas lá não se tem muito costume de balada, né? Existe, mas não é tanto. O que tem mais é karaokê. Então muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas até mesmo de famílias vão em karaokês, mais ou menos aqueles karaokês que a gente conhece na Liberdade aqui em São Paulo, naquele mesmo estilo, sala privada ou sala coletiva, todo mundo cantando junto, e é ali que é a diversão. E vale lembrar também que não é permitido beber nas ruas de Toronto. Se você tiver com uma latinha de cerveja, você pode tomar uma multa bem pesada e realmente, acredite em mim, os policiais estão de olho
em tudo. Então evite sempre escorregar nas regras de Toronto, sempre tome cuidado com algumas coisas que às vezes aqui no Brasil a gente está um pouco acostumado, mas lá é lei, não pode beber na rua, você só pode beber dentro de estabelecimentos que são permitidos beber. Bom, e por fim das minhas dicas de Toronto, é óbvio que você tem que conhecer a Downtown de Toronto, que é onde fica a King Street, é onde que fica a Yonge Dundas Square, que é mais ou menos a Times Square de Toronto. Então você vai ver grandes lojas de departamentos com aqueles painéis de LEDs luminosos, super atraentes. Então você vai ter um gostinho de Times Square no centro de Toronto. E lá também tem uma das atrações principais, que é aquele letreiro de Toronto, que fica na região central também de Toronto, fora os mini parques que existem lá, muito semelhante com Nova York. Nova York também é uma cidade muito grande, em que você tem micro parques ali. Toronto segue a mesma linha, né? Então lá você vai ver muitos centros comerciais, muitos parques, e também se você for no começo de setembro, metade de setembro, você começa a pegar o que eles chamam de virada cultural, que a gente conhece aqui em São Paulo. Eu tive a sorte, eu fiquei até assustado, eu estava até andando lá, e quando eu fui ver, as pessoas estavam ali com as suas fechadas, as pessoas entregando panfletos da virada cultural deles, e aí eu fui entendendo que realmente estava rolando ali anualmente essa virada cultural, e achei muito legal. Só que a virada cultural deles é um pouco diferente da nossa. A nossa é mais focada em shows, mas a deles é mais focadas em gastronomia, mais focadas em artesanatos, né? Então ali você vai ver pessoas, artesãos e artistas vendendo a sua própria arte. Não tem muitos shows, então só tem essas duas vertentes, mas é uma diversão também à parte no centro de Toronto, e que inclusive quando tem esses dias de virada cultural, o metrô fica aberto 24 horas para você curtir a cidade. Tá, e o que você pode comprar no Canadá? Bugigangas. Então minha dica é sempre explorar muito bem a Chinatown de Toronto. Lá você pode comprar, além de bugigangas que a gente adora, muitas camisetas, muitos bonés para a família, para presentear o pai, os tios, os avós, e também tem muitas coisas para presentear as mães, as avós. Então, enfim, tem muitas coisas legais em que você pode até mesmo colocar na sua estante e lembrar para o resto da sua vida, como eu tenho muitas bugigangas da Chinatown de Toronto. Mas também no centro de Toronto você tem muitas lojas de departamentos, inclusive lojas americanas, que têm filiais lá no Canadá. Eu particularmente não comprei muita coisa lá, porque o meu foco era mais aproveitar a cidade, abrir mão das compras e focar mais em lugares para visitar, em restaurantes para comer bem. Mas eu também super recomendo essas lojas de departamentos que fica mais ou menos na Yonge Dundas Square, que é a Times Square de Toronto. Na parte de gastronomia em Toronto, você vai descobrir muitos restaurantes que é o chamado Breakfast and Lunch, ou até mesmo eles fazem brunch, que é a mistura de almoço com café da manhã. Existe de monte lá, você tem a Cora, você tem a Sunset Grill, mas também tem muitos outros lugares que são muito semelhantes e com uma comida muito boa, né? Então aquele pratão de breakfast ou até mesmo brunch ou lunch, em que você pode comer muito bem a um preço muito bacana. Eu pelo menos evitava tomar refrigerante, ficava na água, que é de graça, e só ficava no prato, que eu conseguia economizar bastante e para mim me satisfazia para o resto do dia até a janta. Também tem muitos lugares de pizza a $1 canadense, a $2 canadenses. Lá tem muito Domino, tem muita Pizza Hut. Então
Lá você pode ter uma fartura de hambúrguer, de pizzas e principalmente barraquinhas de batata frita, que é sensacional. E não se esqueça de você passar em 2 lugares primordiais para abastecer a sua geladeira da Homestay, que é a Walmart, que dispensa comentários, e também a chamada Canadian Tire, que é uma loja só de guloseimas, em que você pode comprar pacotes de Kit Kat, de M&M's, em promoções assim, tipo, absurdas. Pacotes grandes, enormes, que às vezes não dá nem para você comer sozinho. E você paga $2, $3 canadenses. Então você sempre tem que ir visitando todo dia para ver qual é a promoção do dia. Porque aquelas lojas, são promoções que muito tentadoras e realmente doces que a gente não vai ter aqui no Brasil, infelizmente. Toronto tem uma linha de metrô muito farta, como eu disse, atende toda a região central e metropolitana. Existem 4 linhas de metrô, sendo que a linha amarela é a linha principal, em que corta principalmente a avenida principal de Toronto e vai até a Union Square, e que a Union Square, como também já disse, liga grande parte da malha ferroviária e também de ônibus, e também ônibus que fazem o complemento das viagens de metrô. Então, assim como todo país de primeiro mundo, você tem as linhas de metrô servindo grandes lugares, grandes bairros, e depois ônibus que servem e complementam todo o trajeto que levam para as principais estações. Tudo muito rápido, não tem ônibus de grandes linhas como a gente vê aqui em São Paulo. São ônibus com trajetos super curtos e super pontuais, então você sempre pode contar também com ônibus. Lá também existe uma espécie de bilhete único, em que você pode comprar por dia, por semana, por mês ou por até 1 ano, se não me engano. E num preço que obviamente você vai economizar se você for pagar num preço unitário. O preço unitário na minha época, em 2017, era $2,90 canadenses. Hoje deve estar por volta de $3 canadenses. Mas você certamente pode comprar, se você ficar 1 semana em Toronto, já recomendo você comprar o bilhete deles único, semanal, que você consegue recarregar uma só vez, você consegue ter muita comodidade de fazer transferências de metrô e de ônibus, tá? E apesar de no ônibus, quando você entra no ônibus, você não tem catraca, você apenas apresenta pro motorista, apresenta só mostrando o cartão mesmo, literalmente, e você entra, senta, e quando você quer descer do seu destino, você só precisa apertar uma alavanquinha lá para você sair do ônibus. Mas assim, não existe catraca, não existe uma validação do seu bilhete único. Claro que existem pessoas que acabam comprando tickets de estudantes que são ainda mais baratos, mas o ideal não é comprar, né? Se você é estudante, no caso intercâmbio, não se aplica essa regra de bilhete estudante, você tem que comprar o bilhete mesmo comum, que é um valor um pouquinho a mais, mas ainda assim você está economizando. Lá, bilhete estudante é só para quem está cursando graduação, para quem está fazendo algum curso maior, uma pós-graduação, um curso mais de extensão ali, não vale para intercâmbio, tá? Então, se você for fazer intercâmbio e você for usar todo o sistema de transporte de Toronto, sempre opte por ser honesto, porque o país conta com a sua honestidade. O Canadá é um país tão fantástico, tão desenvolvido, tão de primeiro mundo, que não existe nenhum tipo de fiscalização. As pessoas estão contando com o bom senso do próximo. Então,
né, não vamos levar alguns vícios do Brasil em outros lugares. É essa a minha visão. Depois do meu período de 30 dias de intercâmbio em Toronto, eu ainda tinha 7 dias para aproveitar Canadá, e eu aproveitei esse período para conhecer o outro lado do Canadá. O outro lado do Canadá é o lado francês. O Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Existem várias províncias no país continental, que é o Canadá, mas tem algumas províncias que são de domínio inglês, que é onde está Toronto, né, e outras regiões em torno, né, em outras províncias, e também tem o lado francês, né, que ali está na província de Quebec, né? Então, Montreal é uma boa cidade para você conhecer. Também Quebec é uma ótima cidade. Não conheci Quebec, fui para Montreal, e foi uma das cidades, se não a cidade que eu mais me apaixonei até hoje. Uma cidade que tem um clima totalmente diferente de Toronto. Ali, o Canadá, você pode ter 2 experiências diferentes. Você pode ter uma experiência muito anglo-saxônica, que é a experiência de Nova York, de grandes cidades, que está ligado a Toronto, ou também uma experiência da Europa, do Velho Mundo, de Paris, que é Montreal, que é Quebec e o entorno. Então, ali, obviamente, as coisas já mudam, né? A arquitetura da cidade são prédios mais com a cara de Paris, mais baixinhos, muito arborizado, muito organizado. Uma cidade que é inacreditável de tão cheirosa. Eu queria entender de onde vinha aquele cheiro de menta que infestiava a cidade. E era uma cidade que me encantou de um jeito que até hoje eu tenho vontade até de morar lá, ou de pelo menos voltar mais uma vez para Montreal, porque é uma cidade encantadora, com toda a sua organização e todo o clima europeu que eles mantêm ainda lá. Então você vai conhecer muitos parques que tem aquele clima de parque de diversão, mini parque de diversão de Paris, com aqueles carrosséis, com aquelas brincadeiras de parque de Paris. Você vai ter essa oportunidade de conhecer lá em Montreal, assim como você vai conhecer várias outras oportunidades de você conhecer a cidade através de museus, através de shoppings, através de grandes avenidas. Um dos lugares também que eu mais gostei em Montreal foi a região do Porto de Montreal, que lá tem uma grande roda gigante, que eles chamam de roda gigante de Montreal, mas ela é muito parecida com aquela roda gigante conhecida de Londres, e é uma atração à parte, né? Porque você está à beira do mar, meio que no pier, né? E você tem uma grande visão de uma grande cidade. Um ponto muito legal de Montreal que você pode conhecer é a chamada Berry Street, que é uma grande avenida que corta as principais avenidas de Montreal e que te leva do centro até a região do Porto de Montreal. As casas, todos os castelos ali, você parece que realmente está em países escandinavos, assim, que são grandes arquiteturas, são grandes monumentos, parques encantadores que enchem muito os olhos de quem vê, de quem visita, e a oportunidade de você tirar grandes fotos lá, com certeza. Bom, e por fim você pode conhecer também a região principal, onde está o Museu da Arte Contemporânea de Montreal. Aquele museu eu fiquei encantado, de tão simples que ele é, mas com obras muito impactantes, e também tem uma curadoria de artes muito legal, né? Uma programação muito legal. Então eu acredito que qualquer período que você vá para Montreal, seja no inverno ou no verão, você sempre vai estar muito abastecido de cultura,
Montreal, ela respira cultura, assim como Paris respira muita cultura. Então eles levam um pouco desse clima parisiense também na arte, na cultura. E você pode aproveitar que você está no Museu de Arte Contemporânea de Montreal e conhecer também a Dorchester Square, que é um grande parque com grandes monumentos da história de Montreal também, e todo o processo de colonização da parte francesa de Canadá, e é até um pouco legal para você se situar naquele lugar, o que rolou antes, como que foi o processo de construção daquela província de Quebec. A minha viagem de Toronto para Montreal foi pela Flixbus. O ônibus foi sensacional, eu senti muito à vontade lá, e todo o processo de viagem foi muito tranquilo. Foram mais ou menos 6 horas de viagem, com grandes paisagens. Bom, eu queria agradecer a você que acompanhou até o final desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado a você a ir para o Canadá, a conhecer o Canadá e principalmente ter uma experiência de intercâmbio no Canadá. Super recomendo. A Aline está super disposta a ajudar a você a ter essa experiência completa. E ela tem todo um background, todo um conhecimento de Canadá incrível que só vem para agregar. E obviamente eu recomendo vocês terem essa experiência em um país, como eu disse, com uma grande diversidade de pessoas, de etnias, de culturas, de pensamentos, que respeita a diversidade, que respeita o próximo, que não tem muito extremismo, tanto na parte de tratar os turistas. Não existe, eu pelo menos não senti isso, e eu acredito que não tenha isso realmente, né, em comparação aos outros países como os Estados Unidos e Europa, né? Assim, zero xenofobia, porque é um país que se posiciona na diversidade. Ele reconhece que é um país feito por uma mistura de povos, uma mistura de gente, que até hoje recebe gente de todos os lugares do mundo, tanto para morar, quanto para visitar, quanto para fazer intercâmbio. Então, se você for conhecer Canadá em uma dessas 3 vertentes, seja para morar, para conhecer ou para fazer intercâmbio, vá de cabeça e deixa que a cidade, seja qual for que você for conhecer no Canadá, entre na sua alma, que para mim foi um grande banho de cultura e abriu muito os meus olhos para a cultura, para as pessoas e também para minha visão de mundo. O Canadá realmente está no meu coração e eu tenho uma grande vontade de voltar, ou até mesmo até de morar no Canadá. E olha que, sim, fui para outros lugares e eu não senti a mesma vibração que eu senti em Toronto. E não é porque foi a minha primeira experiência, porque realmente eu senti que Toronto, que Montreal, enfim, que os canadenses têm uma receptividade muito próxima aos brasileiros, aos latinos, porque eles justamente respeitam a diversidade e eles também adoram receber turistas. Então, assim como a Austrália, Canadá também é um ótimo destino para você conhecer e ter uma boa oportunidade de ter contatos com pessoas que moram lá, que vivem lá, e que é uma ótima oportunidade também, por fim, de você ter uma vivência de um canadense normal, classe média.